Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 8 de dezembro de 2025, 16 horas, horário brasileiro. A Rússia aprova a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos da América. Eu achei isso engraçado, mas resolvi colocar como título, que eles aprovaram, porque eles fizeram comentários positivos, apesar de às vezes alguma restrição, mas não fizeram nada agressivo, Isso não é normal e nunca foi normal em toda a história, desde a União Soviética até a Rússia, que na realidade a União Soviética, governada de Moscou, era a mesma coisa que é a Rússia hoje. Estranho, né? Mas é a realidade. Parece que o Donald Trump está bem comportadinho e eles aprovam essa estratégia de segurança nacional. E negociações entre Ucrânia e Estados Unidos da América terminam sem avanços. Aconteceram na Flórida, normalmente, em Miami, agora esse final de semana, depois que o Steve Witkoff e o genro do presidente americano, Jared Kushner, estiveram negociando com Moscou e vieram agora negociar com a equipe ucraniana. Ou seja, ali continua, não é um impasse, mas continua sem avanços. Então vamos ver isso em detalhes. Eu vou pedir a vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, aqui vocês veem a verdade. E muitas matérias vocês veem em outros canais, muitas talvez vocês vejam o contrário, porque é a propaganda russa, não me incomoda que vocês vejam, mas essa é a realidade, eu falo aqui a verdade. Peço a todos vocês que se inscrevam, peço a vocês que assistirem e gostarem, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. É muito importante, ajudem a fortalecer o canal compartilhando. Muito obrigado. Os russos aprovaram então a nova estratégia de segurança nacional dos americanos. O Kremlin acolheu favoravelmente a nova estratégia e apresentada essa semana ela foi, O porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ele falou isso em uma declaração ao canal de televisão Rússia 1, Rússia 1 é Rússia 1, o canal 1 da Ucrânia, de Moscou, mas ele é visto em toda a Rússia, ou pelo menos ele tem repetidoras em toda a Rússia, outros canais que fazem isso. E ao comentar a estratégia, o Peskov observou que é uma formulação contra o confronto, em direção ao diálogo e à construção de boas relações. Diz o Peskov, o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do ditador da Rússia. E, por um lado, isso é bom, diz ele, mas, por outro lado, sabemos que às vezes tudo é escrito de forma muito bonita e conceitual, mas o que eles chamam de estado profundo faz tudo de maneira diferente. Ele referiu-se àquilo que a gente ouve falar muito na imprensa como deep state. Deep state, a tradução literal é o estado profundo. Portanto, precisamos monitorar com muita atenção como esse conceito é implementado, acrescentou o porta-voz do Kremlin. O vice-presidente também se manifestou do Conselho. O vice-presidente, a Rússia não tem vice-presidente, é que eu dei uma pausa muito grande. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, que foi já presidente da Rússia e primeiro-ministro, o Dmitry Medvedev. O Dmitry Medvedev, ele fez comentários. Ele é um cara que sempre fez ameaça contra a Europa, contra a Ucrânia, com arma nuclear, contra os Estados Unidos, E ele elogiou o documento por uma avaliação realista de muitos desafios modernos, segundo ele, após comentários de que essas seriam apenas declarações políticas e que a importância do documento não deveria ser exagerada. Medvedev acrescentou que para ele parecia uma tentativa de virar um grande navio que estava se movendo por inércia há muito tempo e finalmente decidiu mudar de rumo. Pela primeira vez em muitos anos, Washington está falando abertamente sobre a necessidade de restaurar a estabilidade estratégica na Eurásia e melhorar as relações com a Rússia. O Trump quer melhorar as relações com a Rússia, ele quer eliminar todos os crimes que eles cometeram, desde o ditador e toda a sua gangue, todos os gangsters em volta dele, ele quer perdoá-los. E para isso ele está trabalhando nesse plano de paz em prol da Rússia e quer ganhar dinheiro, quer fazer comércio para ele e seus grupos e ganharem muito dinheiro com isso. Ele diz ainda que
A política dos Estados Unidos em relação à Europa deve se concentrar em retornar à estabilidade estratégica nas relações com a Europa, dando à Europa maior responsabilidade por sua própria defesa e impedindo uma maior expansão da OTAN. A Europa reagiu com críticas ao conteúdo do documento, em particular o ministro das Relações Exteriores da Alemanha rejeitou o conselho externo dos americanos em relação à Europa, e o ministro das Relações Exteriores da Noruega observou que algo semelhante estava vindo de Moscou. A Comissão Europeia observou que a União Europeia valoriza a relação transatlântica, mas as decisões relativas à União Europeia serão tomadas pela própria União Europeia. O que é isso? Acho que é bom, é uma posição de independência, mesmo porque o Trump já largou a União Europeia. Ele vai continuar sendo membro da União Europeia, na minha opinião, mas não com as mesmas responsabilidades que ele tinha. Ele vai usar lá seu poder de veto ou não para muitos assuntos, mas ele vai ter uma outra posição em relação à União Europeia, em relação à OTAN. Eu acredito que ele não vai sair da OTAN, mas deve diminuir o número de armas, deve diminuir o número de tropas na região e vai fazer uma política mais pró-Rússia. O que ele está fazendo, que ele acha que vai ganhar muito dinheiro lá. E, enquanto isso, as negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América terminam na Flórida, em Miami, sem avanços, né? Embora que Kiev, né, o presidente Zelensky, ele adota um sistema, uma conversa otimista, ele é um cara diplomata, ele é um cara inteligente, né? Ele disse que foi uma conversa que esteve lá na Flórida, ele não estava lá, ele estava na Ucrânia, muito substancial, como enviados do Zelensky, enquanto ele se prepara para uma rodada agora crucial da diplomacia europeia que começa amanhã. As 3 dias de negociações de alto risco na Flórida terminaram sem um avanço, na minha opinião, né, de negociadores ucranianos e americanos. Mas o presidente Volodymyr Zelensky, ele demonstrou uma determinação e um tom cautelosamente otimista ao voltar sua atenção para a Europa em busca de impulso, porque ele sabe que a Europa o apoia de fato, né? Não só verbalmente, mas apoia o que está mandando armamento, está dando dinheiro para manter a economia da Ucrânia, o que isso é muito positivo. Ou seja, a Europa arregaçou as mangas. Ela já ajudava antes, agora está ajudando mais. Ela não tem o mesmo armamento americano, mas está ajudando, né? O líder ucraniano Zelensky, que participou por telefone das discussões em Miami, para o que chamou de uma chamada muito substancial e construtiva com os enviados americanos. Ele conversou com o Steve Witkoff e com o genro do presidente americano, Jared Kushner. Ele insistiu que o processo está avançando, mesmo que nenhuma concessão importante tenha surgido. A Ucrânia está empenhada em continuar e trabalhar honestamente com os Estados Unidos da América para alcançar uma paz verdadeira, disse Zelensky, salientando que as duas partes concordaram com os próximos passos e formatos para a continuação das negociações. Acho que é importante ir negociando. Vamos ver se ele afina alguma coisa e ele acredita nisso. Não dá para parar de negociar, mas enquanto isso a guerra continua, porque o ditador criminoso não quer parar com a guerra. Ele quer avançar mais e ele acha que vai ter mais trunfos. Um diplomata ocidental de alto escalão descreveu a rodada de Miami na tarde de sábado como consistente, mas não é nada espetacular. Embora não tenha havido nenhuma grande novidade, falou o diplomata. Também não houve retrocesso e, considerando o atual cenário geopolítico, isso já dá para contar como processo, né? Eu acredito que ter saído da Flórida com uma visão mais clara do que Washington está disposto a pressionar e que os russos ainda estão obstruindo. Na minha opinião, eles não estão pressionando a Rússia. Eles estão tentando impor o que a Rússia quer, pelo menos até agora. E também um outro diplomata acrescentou que a decisão de Zelensky em participar pessoalmente da chamada sinalizou uma urgência, mas também confiança de que o processo não está paralisado. Devagar, lentamente, mas ele está andando. E agora, essa semana, então amanhã, Londres é a próxima cidade e com uma multidão, eu diria, mais amigável para a Ucrânia, mais amigável para o Zelensky, né? Zelensky vai lá, ele vai se voltar para o que provavelmente esse público é receptivo, eles têm interesse porque eles veem hoje a Rússia como inimigo, a Rússia pretende avançar sobre mais países para restabelecer o processo dela de
influência no espaço que eles chamam pós-soviético. Vão ter reuniões com o primeiro-ministro Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Friedrich Merz. Um encontro de vários altos oficiais europeus também. Eles têm descrito como praticamente um momento de reinício para o pilar europeu do esforço da paz, porque eles vão ter influência, sem dúvida nenhuma, nesse processo da paz, né? E o Macron antecipou a reunião dizendo que os líderes iriam avaliar as negociações e continuar o planejamento para uma possível força de paz europeia, caso um cessar-fogo seja alcançado. Eles vão impor isso, pena que eles não vão mandar tropa para combater agora, eles nem querem isso. Eles acham que não é o momento, então é só para intervir com uma força de paz. E ele também acusou Moscou de permanecer em uma trajetória de escalada, reiterando a insistência de Paris de que a Europa e os americanos devem fornecer conjuntamente à Ucrânia garantias de segurança robustas. O que essas garantias de segurança, o Trump até agora não falou delas. Na realidade, como ele disse no início do seu mandato, ele não quer mandar tropas para fazer garantia de segurança. Ele não quer brigar com o amiguinho dele, Putin, que os soldados dele, americanos, lutem com as tropas russas. Enquanto Zelensky estiver em Londres, a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, a senhora Yvette Cooper, viajará a Washington, já foi ontem, né, no fim de semana, para discutir assuntos como a Ucrânia, a segurança transatlântica, questões geopolíticas mais amplas, tem a postura diante dessa situação de negociação de paz. Um diplomata classificou essa medida como uma estratégia deliberada de duas vias, para garantir que nenhuma divergência se abra entre Londres, Bruxelas e Washington, na medida que as negociações se intensificam. Por que eu falei Bruxelas? Porque Bruxelas é a sede da União Europeia, né? Então não pode ter uma divergência, tem que mais ou menos caminhar juntos. Um alto funcionário da União Europeia foi mais direto. A Europa sabe que se os americanos estão testando novos formatos, não podemos nos dar ao luxo de hesitar. Londres busca alinhar nossa vontade política e mostrar a Kiev que não somos meros espectadores desse processo. Então, o cenário diplomático ainda está em constante mudança. As negociações em Miami, lideradas pelo lado ucraniano por Rustem Umerov, o ministro ucraniano, e Andrei Gnatov, focaram-se principalmente na arquitetura de segurança da Ucrânia e no histórico da Rússia de violação de compromissos anteriores. Os ucranianos reiteraram os receios de uma terceira invasão russa, caso o acordo final não inclua mecanismos de aplicação, uma preocupação amplamente partilhada nas capitais da União Europeia, ou seja, das garantias de segurança e de tropas no terreno para garantir essa segurança. A Rússia, por sua vez, demonstrou reações mistas às propostas dos americanos. Seu assessor Yuri Ushakov, que está fazendo hoje o papel do ex-ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ele classificou partes da estrutura como construtivas, mas rejeitou outras, principalmente questões relacionadas ao território e às futuras capacidades de defesa da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, tenho certeza que vocês gostaram. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais, eu conto com seus comentários e que eu conto com vocês para também divulgarem esse vídeo o mais possível que vocês puderem. E peço, inscrevam-se no canal, vocês que não são inscritos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.